eu venho fazer uma denúncia. Não denúncia dessas de escândalo de tão gosto do público, mas venho fazer uma denúncia sobre uma tragédia brasileira. Quando o Zé Américo escreveu o livro A Bagaceira, Gilberto Freire disse que não era um livro, era uma denúncia. Da mesma maneira, eu quero expressar hoje perante o Senado e perante o país a minha amargura, quase que um pouco de indignação, com os dados que foram revelados pelo Instituto Sangari sobre o mapa da violência no Brasil. Esses dados são de envergonhar todos nós. Durante 30 anos, foram mortos no Brasil por crimes 1.100.000 pessoas. Como sabemos, esse número também não expressa muito a verdade, porque é muito maior. Porque são números que foram feitos pelo Instituto, pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, e também ocorre que as estatísticas não são precisas, porque muitas das nossas secretarias de segurança, para diminuir justamente a visibilidade da maioria de crimes no Brasil, eles adotam uma nomenclatura. Por exemplo, latrocínio, eles não colocam na área de homicídio. E isso, sem dúvida, faz com que nós tenhamos a certeza que esses números podem ser aumentados de 20%. De qualquer modo, esses números não chocaram somente o Brasil, pelo menos eu fiquei chocado, mas hoje em dia há uma tal banalidade em relação ao crime de homicídio que ninguém se choca mais com ele. Passou a ser uma coisa rotineira, mas com a revelação desses números, a imprensa nacional e internacional também teve a oportunidade de noticiar. Por exemplo, os jornais do Brasil deram manchete sobre isso, mas... Pode passar outra. El País deu também como manchete justamente isso, dizendo que o Brasil registrou mais de 1 milhão de homicídios nos últimos 30 anos. São números difíceis de exprimir e de fazermos comparações do que esses números representam. Os brasileiros mortos na Guerra do Paraguai foram 100.000. Na cabanagem, 40.000. Na tragédia de Canudos, 5.000. Na Guerra do Contestado, também 5.000. Na Revolução Farroupilha, 3.400. Na Balaiada, na Independência, na Guerra Cisplautina, na dos Emboabas, na luta contra os holandeses, foram alguns milhares. Muitas de nossas revoltas, essas que são muitas fixadas na história, estão na casa de números que não vão a quase 100 mortos. Na Revolução dos Malês, 67. Na Confederação do Equador, além dos 15 condenados à morte, foram outros tantos, como na Revolta da Praeira. Os brasileiros mortos em todos os movimentos armados de guerras e revoltas somados estão longe de atingir 1/5 do número dos assassinados durante 30 anos no Brasil. Só
Entendidos esses números, eles podem nos chocar com o massacre que realmente foi feito com a população indígena do Brasil nos primeiros tempos da colonização. Pode passar. É justamente o que eu acabei de dizer. Mas, com o exterior, podemos relacionar 62 conflitos armados entre 2004 e 2007, com números que nós também podemos confrontar com esses. 208 mil mortos contra 193 mil nos 62 conflitos armados no mundo durante esse período de 2004 e 2007, para tirarmos um período. Entre as guerras que se estendem por décadas, estão a guerra, por exemplo, de independência de Timor, levou 26 anos, 100 mil mortos. A guerra civil em Angola, que durou 27 anos, 500 mil mortos. Da Colômbia, que todo dia nós vemos no jornal, com o problema da guerrilha e de todos, 45 mil mortos. Na guerra do Iraque, que durou durante 10 anos, nós tivemos 300 mil mortos. E no Brasil, em 30 anos, nós tivemos 1.100.000 mortos. Contudo, em números absolutos, se levarmos em consideração o ano de 2009, o Brasil ocupa o mais lastimável lugar, de primeiro lugar mundial sobre homicídios. Na segunda posição estão países como a Índia, com 40 mil mortos, quando o Brasil tem 51 mil mortos no ano. E essa diferença de cerca de 20%, ainda ela é mais grave, porque a nossa população é 1/6 da população da Índia. Com 3% da população mundial, nós somos responsáveis por 12% dos homicídios no mundo. Logo, podemos também estender que, no Brasil, a violência não encontra limites geográficos. Ela hoje se estende por todo o país. Ainda que nós tenhamos variações entre estados, municípios, alguns mais, outros menos, não se pode negar que a gravidade do problema e a necessidade de termos mecanismos de frear a escalada do número de mortes, ela é extremamente premente no nosso país. É igualmente preocupante, e aqui está a senadora Marta Suplicy, que é tão defensora e tão expressiva defensora da causa das mulheres. É igualmente preocupante o número de mulheres assassinadas no Brasil. Segundo mesmo esse mapa da violência, nós temos 4.200 mulheres que foram vítimas de homicídio em 2010, que são os números que nós temos disponíveis, com uma proporção de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres do Brasil. Outro dado grave em relação a minorias é a situação do negro. O número de afrodescendentes mortos em 2010 foram 33.264 contra 13.668 brancos. Mesmo considerando este dado sombrio, é ainda mais devastadora a situação dos jovens brasileiros do século masculino. O número de mortes de jovens na faixa de 15 a 29 anos é muito mais alta, demonstrando a insuficiência do enfrentamento da violência que se desaba sobre esse segmento da nossa população. Entre os jovens, nós vamos ver que nos números nós vamos encontrar 43,7% é a média, por isso essa soma não dá 100.
nós vamos encontrar 60,9 entre 20 e 24 anos e 51 entre 25 e 29 anos. Portanto, são os jovens que estão morrendo. E, tragicamente, se nós examinarmos também as estatísticas, são os jovens que estão matando. Os mapas apontam ainda uma taxa de 43,7 homicídios para cada grupo de 100 mil brasileiros. É essa que acabei de informar. As informações do mapa da violência e da Unidoc são corroborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No relatório de indicadores demográficos de saúde no Brasil, essa dramática realidade fica bem evidente em todos os dados apresentados, atentando especialmente para a gravidade entre os jovens brasileiros. Por se tratar de um problema que tem reflexos consideráveis sobre o desenvolvimento do país. Essas informações foram também incluídas no relatório de indicadores do desenvolvimento sustentável, e não somente do homicídio. Pode passar. Nós podemos, por esse gráfico, ver a projeção do que tem sido a violência no Brasil, de 1980 até 2010, com os dados que acabam e as comparações que acabam de ser feitas, eles são impressionantes. É evidente que as perdas causadas pelos homicídios, elas são incalculáveis. Por outras palavras, o sistema de justiça criminal no Brasil não tem funcionado a contento para reprimir crimes de gravidade tão elevada, seja por carência de recursos logísticos, seja por uma legislação leniente. Deixemos de lado esta relação macabra. O fato concreto é que cada um destes mortos, desta multidão de mortos, é uma vida interrompida, é uma família desestruturada, é uma sociedade dilacerada. Para cada um, há o seu quadro particular de horror, de trauma, de impotência diante do vazio. Para cada um desses mortos, há uma mãe, há um pai, há filhos, irmãos e há parentes. Para cada um, há um destino que foi totalmente destroçado. Discursando aqui sobre o mesmo tema, que há 30 anos eu ocupo esta tribuna tratando dele. E depois eu vou fazer uma correlação entre o que eu acho que nós devemos, essa ascendente que nós temos no Brasil em matéria de mortes, de homicídios. Discursando aqui sobre o mesmo tema, em outubro do ano passado, eu mencionei que tinha visto na televisão francesa um dado impressionante que eles todos se revoltaram. 50 homicídios em Marsella em 2 anos. E aqui, 50 homicídios, nós encontramos em 2 grandes cidades do Brasil por semana. Diante da situação brasileira, o que também eu consultei algumas pesquisas sobre o medo da população brasileira, sobre a insegurança. E o que diz? Ele diz que o brasileiro vive com medo e que demonstra a pesquisa realizada no Brasil também em 2010, que os entrevistados eles foram questionados também sobre o grau de medo deles serem vítimas de homicídio. A pesquisa revelou que 78, vejam esse número, 78,6% da nossa população tem medo de ser assassinada, enquanto 18,8% disse ter pouco medo. E apenas 9,6% das pessoas ouvidas manifestaram ter nenhum medo de ser vítima de homicídio. Isto significa que apenas 1 em cada 10 brasileiros não tem medo de ser assassinado.